Eu quero convidar você para acompanhar a leitura que eu vou ler, de onde nós vamos basear a nossa palavra nesta noite, que está no 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Paulo escreveu duas epístolas para Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Vamos ler o capítulo 2 da sua segunda carta, 2 Timóteo 2, de 1 a 10. E quero também dizer para você que da cidade de Londrina, na sua casa, que ligou a TV, e você viu esse culto em andamento e você está com a sua televisão ligada. Não sabemos quem você é, mas sabemos que nessa noite Deus tem algo especial para a sua vida, aí na sua casa. Fique com a gente nesse tempo, que Deus vai falar ao seu coração. Diz assim então o texto, 2 Timóteo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Pai, acrescenta agora no nosso coração, aclara nossa mente para a compreensão desse texto e ministra a cada um de nós. Nós que aqui estamos, aqui no centro de oração, os irmãos que estão lá nos polos, as pessoas que sintonizaram a gente por acaso pelo canal 1395, pela net. Pai, toca em nosso coração e nossa mente. Espírito Santo, ministra o nosso coração, Espírito Santo, nessa noite. Instrui a gente, Espírito Santo de Deus. E traga cativa a tua palavra agora às mentes aqui presentes. Se houver alguém que está aqui, Pai, mas só no corpo, porque a cabeça está longe, a mente está distante, está num problema, está numa dificuldade, está numa viagem, nos filhos, nos pais, num problema, numa dívida, não sei o que seja. Traga agora, Espírito Santo, esta mente cativa a tua palavra e ministra esta vida, este coração, nesta noite, em nome de Jesus. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre o discipulador aprovado. Nós estamos entrando nessa ação do discipulado. Irmãos, o discipulado, ele está muito perto da evangelização. A evangelização é quando você apresenta Cristo para uma pessoa que não conhece a Cristo. E você fala com ela. E essa pessoa que está em crise, em necessidade, essa pessoa que tem um vazio no coração, ela entende, responde, então, o amor de Cristo. E aquela pessoa compreende. Você pode até orar com ela. Você pode dizer o seguinte: você quer nessa noite se render a Jesus? Você quer nesse momento entregar a sua vida para Cristo? E ela diz: eu quero. Naquele exato momento, Jesus que nos conhece, o Espírito Santo que opera em nós, sela aquela vida, transforma aquela vida e escreve o seu nome no livro do Cordeiro da vida. E aquela pessoa passa a ser o irmão e uma irmã nossa. O discipulado pega essa pessoa agora, que é esse bebê, e vai aprofundar essa pessoa na palavra. O discipulado é uma caminhada mais longa. O discipulado é um compromisso que nós fazemos com alguém.
O discipulado é uma jornada na palavra de Deus, na fé. O discipulado é um compromisso de nos rendermos mais a Jesus e vivemos segundo a sua palavra. E é isso que nós estamos sendo convocados para fazermos a partir desse domingo, essa semana que entra. Eu quero que você se engaje conosco. E quem é o discipulador aprovado? O discipulador aprovado é aquele que entende esse chamado. É aquela pessoa que entende como Paulo entendeu. É aquela pessoa que responde com o coração aberto, com a paixão no seu coração, vendo, olhando para alguém que precisa de uma mão estendida, um braço para abraçar, uma ajuda no momento mais difícil que ela esteja passando, seja de crise, seja de questionamentos, seja de solidão, seja de incertezas. Quantas pessoas se convertem no hotel, lendo o Velho Testamento, lendo o Novo Testamento, que os gideões colocam lá no hotel, na crise. Numa crise ela sai de casa, vai para o hotel. E ali na solitude, fugindo da crise, ela pega a palavra de Deus e, sem conhecer nada, abre a palavra de Deus. E ao abrir a palavra de Deus, lê um texto. Aquele texto é como uma bomba que explode no coração daquela pessoa. E o Espírito Santo de Deus traz aquela pessoa para Cristo. Irmãos, é impressionante quando nós gastamos tempo com a palavra, o que ela gera e muda no nosso coração. O que nós vamos fazer a partir de agora, irmãos? É ajudar a amadurecer irmãos e irmãs na fé. Então, o discipulador, ele vai agir de 3 formas. O discipulador aprovado. Porque se não for aprovado, ele não vai conseguir fazer nada. Primeiro, conforme está no texto, vou voltar a ele. Esse discipulador, ele vai discipular de uma forma, ele vai ser um discipulador aplicado como um soldado. Paulo fala de soldado aqui. Segundo, ele vai ser um discipulador disciplinado como um atleta. Em terceiro lugar, ele vai ser um discipulador dedicado como um trabalhador. Porque a Bíblia fala, o texto diz, o lavrador, o trabalhador, lavra a terra. Deve ser o primeiro a participar dos frutos. Presta atenção. Alguém, eu li numa revista, foi participar de um congresso. Todos nós que já participamos de congresso, não é isso? Nós fazemos congressos aqui. Vem muitas pessoas. É muito difícil você estar no meio de pessoas, você não sabe o nome dela, de onde ela é. Então todo mundo recebe um crachá. Você cola o crachá, você prende o crachá, você pendura no pescoço o crachá. Você só entra na reunião com o crachá e lá aquilo identifica você. Então eu vou falar com aquela pessoa, eu olho para o crachá, meu, como vai, o senhor vai bem, etc. Está lá, ele é de Londrina. Ah, você é de Londrina, tudo bem. E no meio de todas aquelas pessoas do congresso estava um cidadão. Ele tinha 2 crachás. E esse autor desse artigo perguntou para ele, por que você está usando 2 crachás? Ele disse, eu estou usando 2 crachás porque eu ainda não tenho certeza da minha identidade. Você me pode chamar de José ou de Maria? Eu não tenho identidade. Paulo, agora, quando escreve essa carta para Timóteo, Paulo deixa claro que Timóteo precisava ter uma identidade. A sua identidade estaria alicerçado nas suas convicções. Nós temos a nossa identidade como cristãos que nós somos. Quando alguém nos vê, quando alguém conversa conosco, se nós somos discipuladores, se nós somos filhos de Deus, servos de Deus, aquela pessoa, ela vai nos identificar como uma pessoa de Deus. E quando Paulo escreve esse texto, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo quer deixar em Timóteo, um homem com uma clara identidade, de um servo, um discipulador, comprometido com o reino de Deus.
Quando nós lemos esse texto, nós vamos lembrar que ele nos convida, que Paulo nos desafia. E um autor muito conhecido, teólogo, chamado E.K. Simpson, ou E.K. Simpson, ele fez uma declaração no comentário que ele fez nesse texto, quando ele disse o seguinte, ele disse assim: a tocha da luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo precisa ser transmitida sem apagar de geração a geração. Por que ele disse isso? Ele disse isso porque o que Paulo ensina para Timóteo nesse texto é que ele tem que gerar gerações de discípulos. O discipulador será pai, será modelo para gerações de discípulos. E João Calvino, que foi um grande teólogo da Reforma Protestante, logo em seguida na Suíça, que ele esboçou a teologia, chamada teologia reformada, que estabelece que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo, Ele governa todas as coisas, fala sobre a soberania de Deus, que Deus conhece todas as coisas, porque Ele é o Criador, é o gestor de todas as coisas. Este homem, ele falando, escrevendo nesse texto, ele disse o seguinte: é privilégio do cristão, seu e meu, receber a graça de Cristo na nossa vida, mas transmiti-la é sua responsabilidade. Então, ao mesmo tempo que nós recebemos a graça de Cristo, que é o amor de Cristo, o toque de Cristo, quando Ele nos pega como pessoas caídas, nós somos um ser humano depravado, nosso sentimento ele é enganoso. A Bíblia diz que o nosso sentimento, o coração nosso é enganoso. Nós somos pessoas que temos muitas vezes sentimentos mais estranhos e esquisitos do mundo. Ao mesmo tempo que nós amamos, nós odiamos. Ao mesmo tempo que nós aceitamos, nós rejeitamos. E Jesus Cristo, Ele nos toma para si, Ele imputa sobre nós, Ele coloca dentro de nós o seu amor, a sua graça dentro do nosso coração, nos faz uma nova criatura, tira você e eu deste mundo dominado pelo mal, nos coloca numa outra realidade, que é o mundo espiritual, e nos sustenta a nossa caminhada. Jesus Cristo, portanto, quer que eu tome essas verdades e faça com que elas sejam verdades para aquelas pessoas que vivem uma experiência muito longe, muito distante, ou muito distante do nosso Senhor. E é por isso que Paulo estava velho. Esta carta foi a última carta que Paulo escreveu. Ele estava velho, ele sabia que ele ia morrer, acabou sendo assassinado. Naquela época, os cristãos valentes eram todos mortos. Só João, o apóstolo João, morreu de velhice, os outros todos foram mortos, decapitados, assassinados. Ele sabia que ele ia morrer. Ele disse o seguinte: Timóteo, vou dizer uma coisa para você, Timóteo, eu vou embora deste mundo, eu vou morar com o Pai. Há muita coisa para ser feita aqui, Timóteo. Versículo 1: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Em outras palavras, você, Timóteo, faça Jesus Cristo o centro da sua vida. Timóteo. Aí ele diz: e tudo o que você ouviu, aquilo que eu falei que você ouviu, não só você, mas eu tenho muitas testemunhas, por onde eu passei eu preguei o Evangelho, tudo aquilo que eu falei. E Paulo, irmãos, ele foi um homem que, ao mesmo tempo que ele era um empresário, porque ele tinha uma empresa de construção civil naquela época, que era fazer tendas, não existia a tecnologia da engenharia moderna de hoje. O que ele fazia, o povo naquela época vivia, era o povo beduíno, o povo vivia em tendas, e ele fazia tendas, vendia tendas, com o dinheiro que ele tinha, ele vivia 5, 4 meses, ajudava as pessoas a pregar o Evangelho, depois ele fazia mais tendas. E este homem diz o seguinte: tudo que muitas testemunhas ouviram, isso mesmo, Timóteo, você vai transmitir agora.
O que eu falei, que é a essência do Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Aqui na frente, mais abaixo no versículo, ele diz, versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo. É isso que Paulo falava. Era isso para Timóteo compartilhar. Essa era a mensagem para Timóteo transmitir. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, versículo 8. Descendente de Davi, conforme a profecia profetizou, segundo o evangelho que eu creio e prego, pelo qual é por Jesus que eu estou algemado. E Paulo estava preso. Eu estou aqui, estão dizendo que eu sou um malfeitor, estão me acusando. Contudo, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Aí ele diz, por essa razão, tudo eu suporto, por causa dos eleitos. Os eleitos são aqueles que Deus já separou para Ele. Sabe, meu irmão, você está aqui porque você é um eleito. Você está aqui, minha irmã, porque você é uma eleita. Por isso você vem aqui nesse lugar. Porque você não está em nenhum outro lugar na cidade. Você não está numa boate, você não está num motel, você não está num bar bebendo, você não está em nenhum lugar. Você não está quebrando pau na sua casa. Você não está perdido na cidade, andando como um doido, não sabe para onde ir. Você está aqui. Você é um eleito, você é uma eleita, para ouvir a revelação de Deus na sua vida. E diz assim, para que também estes obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Então veja só, o que Paulo está pedindo para Timóteo transmitir é o Evangelho de Jesus Cristo, é o poder dele, é a graça dele, que transforma a nossa vida. O que eu seria se não fosse Jesus? O que você seria se não fosse Jesus? O que seriam as nossas famílias se não fosse Jesus? Quantas famílias destruídas, tudo quebrado, lares desfeitos, guerra, acusações, sofrimentos, morte. Porque as pessoas nunca compreenderam a salvação. Porque quando nós compreendemos a salvação, irmãos, nós nos tornamos pessoas dóceis. Nós reconhecemos quando estamos errados, nós voltamos atrás. Nós sabemos pedir perdão. A pessoa que não tem Jesus não sabe pedir perdão. O eu dela não deixa. Um sinal de que a sua vida está nas mãos de Jesus é quando você tem habilidade de pedir perdão. Pedir perdão para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua mulher, para o seu empregado, para o seu patrão, para quem você ofendeu. Porque Jesus nos perdoou, nós somos tocados por Ele, e assim como Ele viveu, nós vivemos. Então o que o Paulo está dizendo aqui para Timóteo, ele está esboçando, irmãos, um processo das gerações de discípulos. E se a igreja cristã tivesse aplicado este princípio, o mundo inteiro já teria ouvido o Evangelho, e Jesus estava batendo as portas para levar a gente embora aqui. Mas o que acontece? Há muita religião, há muitos religiosos, mas não tem discipuladores. As pessoas sentam para ouvir e vão embora, não discipula ninguém. É como um país não cresce se não houver casamentos de homem e mulher para gerar filhos, para ter mais crianças, para crescer a nação. Eles vão assumindo o papel dos mais velhos. Os mais velhos vão se aposentando, vem a geração nova atrás. Eu estou feliz com a geração nova que vem atrás. Eu cheguei aqui, moço, estava vendo fotografia de quando cheguei aqui. Eu era um moço jovem, magrinho, bastante cabelo na cabeça, nenhuma ruga no meu rosto. Uma geração que está vindo. Graças a Deus por eles, estão chegando para continuar o que nós estamos fazendo. A nossa vida é um ciclo. Nós estamos no processo desse ciclo, ele vai movendo. E Paulo agora fala, e aqui está as gerações. Quando Paulo foi tocado pelo Espírito Santo de Deus no caminho de Emaús, quem aproximou de Paulo, quando Jesus deu toda a orientação, Ananias que orou por ele, as escamas caíram, e ele foi ter um período de treinamento, e sabe, Paulo não saiu pregando no mesmo dia, Paulo ficou 3 anos e meio sendo preparado para começar a pregar, como ele pregou e ser apóstolo.
aproximou da vida dele um homem chamado Barnabé. Barnabé era o líder maior da igreja naquela época, quando Paulo se converteu. Ele era um homem tremendo, a Bíblia diz que ele era bom, ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem manso, um homem extraordinário. E Barnabé, ele discipulou Paulo, ele foi o discipulador de Paulo, a ponto que ele tinha tanta convicção no processo discipulado que ele fez com Paulo, que ele levou Paulo e apresentou a igreja em Jerusalém. O pessoal ficou apavorado, os outros caras falavam: este homem, o que nós sabemos deste homem é que ele persegue os cristãos, ele pode ser uma ameaça para a igreja no nosso meio. Barnabé falou: não, eu me responsabilizo por Paulo, qualquer coisa errada eu pago por ele. E Barnabé introduziu, assumiu responsabilidade sobre Paulo, e Paulo foi um homem especial. Ele foi chamado por Deus para ser o apóstolo dos gentios. Ele era um grande líder, ele foi o exímio plantador de igreja e missionário na igreja primitiva. E Barnabé reconheceu o valor dele. À medida que Paulo chega na igreja, Barnabé dá 3 passos para trás, coloca Paulo na frente, apoia Paulo e faz então agora Barnabé de Paulo a primeira geração de Paulo de discípulo. Agora Paulo vai para a segunda geração. Qual é a segunda geração de Paulo? É Timóteo. Versículo 2: e o que da minha parte ouviste, Timóteo, através de muitas testemunhas, você vai transmitir agora a homens fiéis e idôneos. O que são os homens fiéis e idôneos aqui? Homens e mulheres fiéis, idôneos e idôneas. São pessoas que você possa confiar. Você pode confiar nessa pessoa. Aí ele diz: e esses homens idôneos e fiéis, eles vão, na verdade, diz o texto, eles vão instruir outros. Então, a primeira geração, Paulo, Barnabé faz em Paulo, Paulo, Timóteo, segunda, Timóteo aos homens fiéis e idôneos, terceira, e aqueles outros idôneos também, aqueles idôneos que Timóteo instruiu, seria a 4ª geração de discípulos. Que discípulos são esses? Homens e mulheres que entenderam o amor de Cristo Jesus nas suas vidas e transmitiram isso para outras pessoas. Porque quando o evangelho chega, irmãos, tudo muda na vida da pessoa. Alguém já disse, uma mulher deu testemunho aqui, que o evangelho transformou na casa dela pinga e mobília, que enquanto o marido dela era um pinguço, que bebia final de semana, trabalhava a semana inteira, gastava tudo com bebida, amigos e bagunça na casa dele, eles não tinham nada. O dia que Jesus entrou na vida daquele homem, a família inteira foi transformada. Aquele dinheiro que era usado em cachaça e bebida começou a sobrar. E agora ela pôde adquirir o sofá aqui dos sonhos dela. Ela pôde comprar uma cômoda que ela sonhava há muito tempo para a sala dela. Ela pôde melhorar a casa dela. O evangelho de Jesus transforma. Irmãos, só o evangelho. Quantas pessoas totalmente destruídas. Eu tenho vários exemplos aqui. Por ética não vou dizer nomes, de pessoas que Jesus mudou completamente a história da vida dessas pessoas e das suas famílias. Família destruída, Jesus restaurou tudo. E muitos de vocês sabem o que eu estou dizendo. Só o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos e irmãs, como é que nós vamos ser esse discipulador aprovado? 3 verdades. Primeiro, nós temos que ser discipulador aprovado, usar essa símile que nós vemos aqui no texto, quando Paulo agora ele vai mostrar, dizendo que precisamos ser discipuladores aplicados como um soldado. Está no versículo 3, no versículo 4. Veja o que diz aqui: participa do meu ministério. Meus sofrimentos era como ministério, porque Paulo sofria, ficou preso por causa do ministério. Porque se ele fosse um empresário, ele não ia sofrer
Se ele não cresce no evangelho, não ia sofrer, porque ele estava pregando o evangelho e começou a sofrer. Aí ele diz aqui o seguinte: participa do meu ministério como bom soldado. Agora presta atenção, porque a função do soldado, o papel do soldado, quando ele serve como soldado, é porque ele quer satisfazer, versículo número 4 no final, é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, se eu quero ser um bom discipulador, eu preciso fazer tão bem feito como o soldado, no contexto que nós lemos aqui, fazia o seu trabalho. E Paulo usa a símile de soldado porque ele conhecia muito bem. Primeiro, ele morava numa região militar. Segundo, o Império Romano dominava toda a Palestina. E era pela força dos imperadores, pela força da guerra, dos grandes soldados, dos guerreiros romanos, que vocês conhecem, soldados romanos ferozes, bravos, matadores. Terceiro, Paulo ficou muito tempo preso. E naquela época não mandava o preso, assim, não havia muitas cadeias. A pessoa era acorrentada no braço, na perna, a perna do soldado. Então o soldado tinha que ficar do lado dele o tempo todo. Sabe o que o Paulo fazia? O tempo todo ele observava como o soldado era. E muitos se converteram porque ele estava preso, o soldado não podia ir embora, tinha que ouvir na marra o que ele tinha que falar. E Paulo falava de Jesus, ele tinha que ouvir. E aquilo entrava no coração dele, no coração do soldado. Porque Paulo, ele era um homem comprometido com o discipulado. Agora ele chama então a nossa atenção que para eu ser um discipulador aprovado, eu tenho que ser como um soldado. O soldado, qual é a característica do soldado? A característica do soldado é ser uma pessoa completamente aplicada, ela tem que estar alerta o tempo todo. Você teria um segurança, um soldado, um policial perto de você, que ficasse do trabalho cochilando? Esse camarada, num cochilo desse, o ladrão entraria. Um camarada medroso, qual é a função do soldado? Ele não tem medo. Ele não tem medo de hora nenhuma, lugar nenhum. Ele chega no escuro de noite, ele entra numa casa. Ele avança. Ele quer dar resultado do seu trabalho. Ele tem que ser uma pessoa aplicada. Então Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, seja um discipulador bem aprovado, a semelhança de um soldado, para agradar o seu mestre. E nós, irmãos, temos que desenvolver o nosso ministério como discipuladores para agradar Jesus Cristo que nos enviou. Jesus Cristo que veio para nos refazer, para dar uma nova oportunidade na nossa vida, para fazer novas criaturas. E nós temos que agradar a Jesus Cristo, servir a Jesus Cristo. Hoje de manhã, com os nossos líderes, nós buscamos o texto de João 15, 16, que diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu é quem vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, que o vosso fruto permaneça. E tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele o fará. João 15, 16. Nós somos escolhidos, irmãos, e nós somos enviados. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. Aí no final ele disse a bênção de ser discípulo de Jesus, porque ele disse: tudo quanto você, discípulo, pedir ao Pai no meu nome. Toda oração nossa tem que ser em nome de Jesus, não é no seu nome. Quando alguém tem uma oração sem falar em nome de Jesus, em nome de quem está pedindo? Em nome dele? Em nome de quem? Da igreja? Em nome de quem? Deus não ouve essa oração. Lá fala: em nome, no meu nome, pede ao Pai em meu nome, o Pai vai conceder. Então é isso, irmãos, que Jesus quer trazer sobre nós, fazer de você um discipulador comprometido, alerta, preparado, forte. Diante de você, o inimigo quer destruir vidas, mas você está ali como esse discipulador para trazer essa pessoa aos pés do Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, irmãos, Paulo não só fala sobre isso, mas ele usa aqui a símile também do atleta. Versículo 5: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, qual é o segredo aqui do atleta? São as normas. E nós sabemos isso.
Quantos já foram desclassificados, né, nas Olimpíadas? Descobriu que ele tinha tomado aquele tipo de vitamina que deixa o camarada mais forte do que ele é natural. Então Paulo, ele pega o soldado, todo mundo conhecia, e aplica a palavra. Ele pega o atleta, as normas, e as normas eram sérias. O cidadão, para defender o país, tinha seriedade, é coisa séria para ser um atleta na época do Império Romano. Então ele diz que ele não pode quebrar as normas. Irmãos, nós devemos ser um discipulador com esta mesma a disciplina, aplicados, que Deus nos chama. A necessidade está aí. Não virá coroa se eu não agir, se eu não usar a oportunidade. O tempo é agora. Usa, Senhor, a minha vida. Eu quero servir, eu quero fazer a obra tua, eu quero ser um canal de bênção nas tuas mãos agora, Senhor. Preparado como um atleta, porque há pessoas ao meu redor em necessidade. Porque se nós não caminharmos, irmãos, o diabo arrasta. A proposta do mundo é muito mais atraente, porque nós não temos grandes festas aqui, nós não temos grandes coisas para atrair ninguém. Nós temos amor, não é verdade? Nós temos amor. É isso que Deus nos chama. Nós temos que ser, então, disciplinados como atleta. Em último lugar, para nós encerrarmos o culto daqui a pouquinho, irmãos, aqui diz o texto que nós temos que ser dedicados como o lavrador. Diz o versículo 6: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, o que Paulo está dizendo? Todo mundo, aquele mundo era um mundo rural, e um mundo onde tudo estava em torno da comida da terra. Eu sou filho de agricultor. Meu pai, sempre eu cresci no meio de fazenda. Meu pai tinha fazenda. Meu pai plantava. Na época tinha muito café, depois tinha muito soja, depois trigo. E eu lembro, na época da plantação, os tratores tinham que entrar na terra e tinha que gradear a terra, preparar a terra, porque é época de plantar o soja. O pessoal trabalhava até tarde da noite, luz acesa, vai para lá, vai para cá, um meio de pó. Os tratoristas chegavam todos cheios de pó em casa, etc. Chovia, agora todo mundo, dia e noite, feriado, sábado. Meu pai só não trabalhava domingo. Domingo ele não fazia isso, porque ele sempre foi evangélico. Mas sábado até tarde da noite. Recordo uma vez, fazendo colheita de trigo naquelas máquinas grandes, até 10 horas da noite, para poder colher, porque estava anunciando chuva. Então a vida do lavrador é penosa a vida do lavrador. Quando você tem, na época da colheita, você não tem que fazer corpo mole, é levantar cedo, dormir tarde, aguentar o sol e aguentar aquilo. Paulo está dizendo que nós precisamos de ter a dedicação do lavrador. E agora tem uma coisa impressionante aqui que ele fala, meus irmãos, quando ele fala sobre isso, no processo do discipulado, é que esse lavrador, ele vai participar, é o primeiro para participar dos frutos. E aqui nós começamos a ver a maneira como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos encoraja a servir. E Ele promete coisas extraordinárias para nós quando servimos. E quando Paulo, no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, lá no versículo 9, você tem a sua Bíblia, volte, abra lá voltando, capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 8, o que eu quero chamar a sua atenção. Paulo fala da recompensa. Estava falando com o pastor Ezequias, está dizendo que ele pregou sobre o galardão. Nós não fazemos nada para sermos salvos. Nada compra a salvação. Não tem dinheiro do mundo que compra a salvação. Nada que nós possamos fazer para comprar a salvação. Mas quando nós servimos a Deus, a recompensa vem. Quando nós entendemos o nosso papel do discipulado e vamos gastando vida com pessoas, vamos ser recebidos no céu um dia. Vamos receber com as nossas coroas por aquilo que nós fizemos, por amor àquela pessoa, que se não fosse o Evangelho de Jesus e a minha disponibilidade, ela jamais chegaria lá. Senhor, ajuda cada um de nós
Pai, que coisa maravilhosa é entender o Teu chamado na nossa vida, não só para sermos Teus, mas para fazer a Tua vontade. Levanta aqui discipuladores e discipuladoras, como um soldado, como um atleta e como um lavrador. E usa-nos para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.